sua professora Marina. Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa e nós estamos estudando sobre verbete. Na aula anterior, a gente viu que verbete é localizar o significado das palavras, né? Ou de um determinado assunto. E a gente viu onde a gente pode encontrar. Vocês lembram ainda onde a gente pode encontrar? Isso mesmo, nós podemos encontrar o significado nos dicionários, nos glossários e nas enciclopédias. E aí, para você relembrar novamente, para ficar bem fixado esse conteúdo, quero te chamar para assistir um vídeo aí comigo bem legal, presta bastante atenção para que você aprenda tudo direitinho. O que é um verbete? O verbete é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Por exemplo, com o termo criatividade, temos o nome, a entrada, criatividade, a classe de palavra a qual o termo pertence, neste caso substantivo feminino, e as definições. Primeira, qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Segundo, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. O conjunto de sentidos que uma palavra possui é chamado de verbete. Os verbetes são encontrados principalmente em enciclopédias, dicionários da língua portuguesa ou língua estrangeira, em dicionários específicos de determinadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, dicionário de conceitos históricos, de termos jurídicos, dicionários para o público infantil, glossários, entre outros. O verbete possui uma forma simples e breve. No dicionário, ele é encontrado em ordem alfabética, apresenta separação silábica e também a classe de palavra a qual o termo pertence, e normalmente a linguagem é formal. Existem também os verbetes ilustrados, que são aqueles em que as imagens se somam à definição da palavra para que o leitor possa compreender melhor o termo. O gênero textual verbete pode ser utilizado como forma de expressão poética e literária também. João Dordelay, autor de O Livro dos Ressignificados, criou um dicionário poético. Ele definiu a palavra educar da seguinte maneira: educar é um verbo transitivo, é ser guia, é transmitir valor, é sinônimo de nobreza, é o ofício de quem decidiu se entregar ao próximo, é compreender que nem todos querem ser ensinados, é encontrar uma solução, é aprender junto, é improvisar, é mostrar que erro também é crescimento, é mudar o mundo. E no livro A Casa das Estrelas, de Javier Naranjo, as crianças criaram as suas próprias definições para as palavras, como para a palavra adulto, que significa, para Andrés Felipe, pessoa que em toda coisa que fala, fala primeiro de si, e para Camilo Aramburro, criança que cresceu muito. Espero que você tenha gostado de conhecer melhor esse gênero textual verbete. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. E aí, crianças, gostaram? Olha só, aí já trouxe mais um pouco de informação, né? Já fala também que existem vários tipos de dicionário, tem dicionário com palavras específicas, tem com dicionários específicos, temos também dicionários para crianças de uma forma ilustrada, que dá para você compreender melhor. E as enciclopédias. Agora, para que eu veja se você aprendeu tudo direitinho, a gente vai analisar alguns verbetes para ver se onde a gente pode localizar esse tipo de verbete e analisar algumas partes dele. Acompanha comigo aí na telinha. Observe o verbete abaixo e responda as questões. Os peixes. Os peixes são os mais antigos vertebrados de que se tem conhecimento. Eles vivem na água e são geralmente cobertos de escamas. Muitos peixes têm um esqueleto ósseo, contudo, os tubarões e as arraias têm o esqueleto feito de cartilagem, que é um tecido forte e flexível. Aí nós temos a fonte, né, que eu vou deixar você localizar, e temos aí onde a gente acessou esse texto.
Aí eu quero que você pense comigo, olhando para esse texto, esse verbete e toda essa explicação, de onde você acha que foi retirado? Será que foi de um dicionário? Será que foi de um glossário? Será que foi do enciclopédia? O que você acha? Vai pensando aí comigo. Então, agora nós temos aqui as perguntas. Onde esse verbete é encontrado? E aí? Será que foi no dicionário, no glossário? Ou será que foi numa enciclopédia? O que você acha? Olha qual foi as características dele. Olha só. Tem toda uma explicação detalhada, clara, né, de fácil compreensão, que você compreende com facilidade o significado dos peixes, né, com todo esse significado. Então, só pode ser na enciclopédia. Então, na enciclopédia, a diferença é que vai estar tudo muito detalhado de uma forma clara para que o leitor possa compreender. Quem o produziu? A escola britânica, né? Foi ela que produziu o significado. A título no verbete, e aí, tem um título lá? Os peixes, né? Os peixes são os títulos. Esse título se refere a uma espécie ou a um conjunto de espécies? Então, está se referindo a apenas uma espécie? Muito bem, ó, está se referindo ao conjunto de espécies. Então, crianças, vai ficar fácil você saber identificar, porque a gente viu nos exemplos anteriores, quando se fala do dicionário, né? Lá vai estando mais de uma explicação, geralmente tem pelo menos dois significados para a mesma palavra, geralmente tem 3, 4, 5. E quando é na enciclopédia, não, vai estar ali um breve relato explicando o que significa, para que a pessoa compreenda melhor o significado daquela palavra ou expressão. Voltando aqui comigo. Leia o verbete da palavra memória. Memória. Aí nós temos a palavra separada de forma ortograficamente correta e é um substantivo feminino. Lembra que o Szinho está se referindo a substantivo. E o F a feminino e o M, quando houver, masculino. Aqui nós temos quantos significados para a mesma palavra, para memória? Nós temos 4 significados. Então, o primeiro fala do quê? Faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências adquiridas no passado e habilidade de acessar essas informações na mente. Então, isso é uma memória, né? É um tipo de significado de memória. Segundo tópico, reputação bem estabelecida, celebridade, fama, olha só a diferença, né? No 3, conjunto de chips no computador para armazenar dados e programa. Aí já está se referindo à memória de um computador, né? Um chip, né? Dentro de um computador. Um armazenamento. Na 4, monumento erguido para comemorar os efeitos de uma pessoa ou coisa ilustre e notável. Um memorial. Olha só, 4 significados, né? Bem diferentes de uma mesma palavra. Então, na língua portuguesa, né, nós temos palavras que têm mais de um significado. Como que a gente vai perceber isso, professora, dentro de um texto? Aí você vai ver o significado que tem aquela palavra dentro daquele texto ou dentro daquele contexto. Quando você lê um texto por inteiro, aí você consegue identificar. Quando a palavra tem mais de um significado, qual o significado que ela está dentro daquele texto? Vamos continuar aqui. Agora, mais um para a gente analisar, né? Mais um textozinho. Agora, leia a história em quadrinhos. Tá limpo. Cara, tenho uma memória de elefante. Eu me lembro de tudo. Todas as datas de aniversários, números de telefones, as capitais dos países, todas as letras de músicas, palavras de carro, placas de carros, campeonatos do meu time. Rex,
Já tomou banho hoje? Esqueceu, elefante. Considerando o verbete apresentado e após a leitura da história em quadrinhos, Rex, em Tá Limpo, a palavra memória foi usado com qual sentido? Aí, 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar lá só para vocês relembrar. Primeiro, faculdade de lembrar de uma conversa, as ideias, imagens, expressão, conhecimentos e experiências adquiridos no passado e habilidade de acessar essas informações na mente. Ou seja, está lá guardado aqui na nossa mente, na nossa memória. Ou está em reputação bem estabelecida, está falando de uma celebridade ou de fama. Na 3, ou está falando da memória do computador, de um chip. Na 4, um monumento erguido. De qual que está falando aqui? Memória só pode estar na 1, né, gente? Porque está falando de quê? Da memória que se guarda na mente, né? Só que ele disse que tinha tanta memória, mas ele esqueceu de tomar banho, não foi? Interessante, é engraçado, né? Mas aí é o sentido da memória. Agora, jardineira, né? Aí aqui nós temos também feminino, singular, jardineiro, jardineira, né? Substantivo feminino. Aí nós temos aí vários significados. Temos 8 significados. Mulher de jardineiro ou mulher que trata de jardim. 2. Mesa redonda para centro da sala. Olha só como é diferente, né? 3. Jarra ou vaso de flores. 4. Esse aqui é no sentido figurado, né? Mulher muito garrida, né? 5. É pouco usado. Professor de jardim escolar. 6. É de vestuário. Peça de vestuário com peitinho e alças que geralmente se cruzam nas costas. 7. Aqui já está falando da culinária. Guisado geralmente de carne feito com legumes cortados miudamente. 8. Brasil. Grande carro para transporte de pessoas, de bancos paralelos e em diferentes níveis, né? Como se fosse um transporte coletivo aí. Aí, olha só, tanto significado para a palavra jardineiro, né? Olha só, esse aqui é bem diferente, né? Grandes carros para transporte de pessoas, de barcos paralelos e em diferentes níveis. Gente, então há palavras que têm vários significados. Inclusive, nessa jardineiro, né? A gente pôde perceber que tinha uma mega de diferentes significados. Inclusive, um que me chamou muita atenção foi esse, né? Que é um grande carro, né, de transporte de pessoas, ou seja, como se fosse um ônibus, né, com bancos paralelos em diferentes níveis. Então, olha só como chama a atenção. Nunca que a gente pode imaginar, mas a gente vai finalizar por aqui. Nós finalizamos nossa aula sobre verbete, aprendemos um pouco como localizar os significados e de que formas vai aparecer nos 3 lugares que a gente pode encontrar. Gostou dessa aula, quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!